A graça e a paz do Cordeiro de Deus. Amém. Só quem veio buscar o amado da sua alma. Tem gente aqui que veio buscar o amado da sua alma. Foi cantado aqui canções de amor. Mas cantar canções de amor e viver o amor com Jesus são duas coisas diferentes. Há uma distância entre uma coisa e outra. E você abra comigo a santa palavra do Senhor em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 3, de Salomão. Santo Deus. É um livro de amor, mas é um livro temido, porque esse livro, à base de muita discussão, à base de contenda, ele entrou para o cânon. Não queriam colocar esse livro no cânon, mas ele entrou, porque aprove ao Senhor que fosse dessa forma. Todos acharam? Vamos lá, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, diz assim a palavra: de noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Vamos perguntar junto? No 3. 1, 2, 3. Vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Foi cantado agora há pouco. Eu encontrei ele, eu não vou deixar ele embora. Sim ou não? Sim. Até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. E você senta glorificando a Deus? Aleluia. Santo é o teu nome. A nossa vida é feita de fases. Todos nós temos as nossas fases. É como se fosse... No ano, né, a gente tem primavera, verão, outono, inverno. Assim é a nossa vida. A nossa vida é feita de fases. E com Salomão não foi diferente. Então Salomão, lá no comecinho do reinado, estava com a bola toda, novinho. Então, ele vai escrever cantares nessa fase. Na fase apaixonada de Salomão. Na fase jovem dele. E aí nós vamos ver mais pra frente, ele vai escrever provérbios. Provérbios é a época da maturidade de Salomão. Salomão está mais maduro, está mais vivido, então ele vai escrever provérbios. Mas o tempo passa e lá na velhice. Porque Salomão, um homem que recebeu tanta sabedoria, e quanto mais você pede para Deus, quanto mais Deus te dá, mais Deus vai te cobrar. Você sabia disso? Eu estou falando aqui com pessoas que pediram dons. Meu Deus. Senhor, eu quero dom para pregar. Senhor, eu quero dom para cantar. Eu quero dom para profetizar. Deus vai cobrar de você. Tudo que Ele te deu, Ele vai te cobrar. Fica tranquilo que se você não pediu nada e Deus não te deu nada, Ele vai te cobrar. Mas se você pediu, Ele vai te cobrar. E Salomão está idoso. Ele saiu do caminho. Nós vamos ver lá no Pentateuco falando que o rei não pode ter muitas mulheres. E ele vai na contramão. Ele tem tantas mulheres que elas vão perverter o coração dele. Relacionamentos amorosos podem lhe perverter o coração. Você sabia disso? Ele vai ter o coração dobre. O coração dele não é mais totalmente do Senhor. Só que lá no final da vida ele vai ficar amargo. Ele vai começar a ponderar as coisas que ele fez na vida. E aí ele vai querer escrever o último livro, Eclesiastes. Um livro azedo. Um livro mal-humorado. Um livro que ele vai começar a falar o seguinte: eu procurei a satisfação da minha alma em todas as coisas. Eu achei que eu ia ficar satisfeito se eu bebesse uns goró. Então, ele vai beber vinho. Salomão vai praticamente
sommelier de vinho. Bem, ele começa a entender de vinho, ele bebe vinho, mas ele não é isso ainda, isso não preenche minha alma. Bom, eu acho que o que preenche a minha alma são mulheres. Então, ele vai ter muitas mulheres, ele vai ter muitos relacionamentos. Não é isso ainda não estou preenchido. Bom, já que eu não consigo ficar satisfeito, nem com vinho, nem com mulheres, eu vou me prestar à jardinagem. E ele faz um jardim belíssimo. E ele vai entender de jardinagem, de botânica. E você vai ver que quando ele escreve Provérbios, ele vai falar da formiga, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Ele vai falar de animais, ele vai entender de botânica, enfim. Só que no livro de Eclesiastes, é o final da vida dele, é um livro que ele vai falar, ele vai terminar esse livro falando, poxa, eu fiz tanta coisa e eu não fiquei satisfeita, minha alma vazia, eu saí do caminho. E ele vai falar que, olha, não importa o que você faça, porque ele tem experiência das coisas que ele viveu. Tudo que você precisa nessa vida é temer a Deus. É isso que Salomão vai finalizar Eclesiastes. Eclesiastes, um livro que ele sente vazio. Você já se sentiu vazio? Você já sentiu que você procura se preencher de tudo quanto é forma? Quando eu me casar, eu vou ser feliz, e não é? Meu Deus. Quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz, e não fica feliz. E você vai procurando, e nada te satisfaz. Ele viveu isso, e ele finaliza o livro de Eclesiastes azedo, alma vazia. Mas no capítulo seguinte, ele encontra o preenchimento da alma dele no livro Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos, ele é conhecido pelos judeus como Hir Hashirim. O que é o Hir Hashirim? É um superlativo do hebraico. É esse hebraico que vai falar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o cântico dos cânticos. Ou seja, você vai ver lá no livro de Reis que ele vai escrever 1005 cânticos. Não foram poucos, mas o mais belo, o mais bonito, o mais completo entrou no cânon. E é esse que nós estamos lendo aqui, o Hir Hashirim. Só que eu li com vocês o capítulo 3 e nós vamos meditar um pouquinho nesse capítulo 3. Vamos lá. O capítulo 3 vai começar falando assim, de noite. A versão NTLH vai falar assim, noite após noite. Os estudiosos, os teólogos acreditam que esse capítulo 3 não é o amado falando. É a noiva, é a amada falando. Tanto que ele começa aqui, é a esposa falando, um pouquinho em cima. É a esposa falando. Porque Cantares é uma forma de uma poesia lírica. Então você vai ver uma hora é a noiva, outra hora é o noivo. E vai fazendo essa dança, né? É uma música, essa dança. E os teólogos falam que isso é um sonho. Capítulo 3, a noiva teve um sonho. Só que esse sonho, ele tem mensagens para nós nessa noite. E não é qualquer noite, é uma noite de ceia. Aleluia. Por isso que eu fiz uma pergunta. Você vem buscar o amado da sua alma? Veja, ela vai dizer assim, de noite no meu leito, noite após noite, busquei o amado da minha alma, busquei e não o achei. Presta atenção nisso. Ela não acha mais o amado. Será que nós sabemos onde está nosso amado? Meu Deus. Será que nós temos encontrado ele? Será que ele ainda está conosco? Porque olha onde que ela está. Ela está no leito dela. Ela está no quarto dela. Ela está na cama dela. Agora eu te pergunto. Qualquer pessoa que for na tua casa entra no seu quarto? Você deixa qualquer um entrar no seu quarto? Você deixa qualquer pessoa entrar na tua casa e sentar na tua cama? Bom, então nós já entendemos aqui que quarto é lugar de intimidade. Aleluia. Você não traz qualquer pessoa para o seu quarto. Só que no lugar da intimidade ela perdeu o amado. No lugar da intimidade, no quarto.
Vamos seguir adiante. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas buscas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Vamos lá. Primeiro lugar que ela procura o amado da alma dela é no quarto. E essa expressão noite após noite, vamos pensar um pouquinho. Por mais que você tenha um quarto enorme, você precisa de muito tempo para achar alguém lá? Você precisa de muito tempo para procurar alguém lá? Não. Mas ela passa noite após noite, noite após noite. E ela não acha o amado, ele não está no quarto. Então veja, ela vai tomar uma atitude, ela vai se levantar. Será que nessa noite de ceia não está na hora da gente se levantar e procurar o amado que não está mais no quarto? Será que nessa noite de ceia, onde você vai beber o sangue de Jesus, você vai participar ali na ceia do Senhor, será que você tem que procurar alguém que não está mais no seu quarto? Então ela vai tomar uma atitude, ela vai se levantar. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é você que se levanta. Se o amado não está mais no quarto, se no lugar da tua intimidade o teu Senhor não habita mais, quem tem que se levantar é você. Não é Deus que tem que te levantar, é você. Se você percebe que Ele não está mais lá, que no lugar da intimidade, no teu lugar, que Cristo deveria estar com você, você não sente mais Ele lá, quem tem que se levantar é você. Agora veja, onde que ela vai procurar? Ela vai rodear a cidade, pelas ruas, pelas praças. Eu vou buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Não está no quarto e aí ela vai procurar na rua. Vamos conjecturar? Não está mais na casa do Senhor, ela vai procurar no mundo. Meu Deus. Deixa eu ver se eu acho o meu amado lá fora. De repente eu vou num barzinho com meus amigos e acho o meu amado lá. De repente eu vou num show aí de funk e acho o meu amado lá. Ela vai procurar na rua e ela não vai achar. Agora prestem atenção. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Você vê a resposta dos guardas? Lê aí. Ela pergunta: você sabia que silêncio é resposta? Quando você pergunta algo para alguém e essa pessoa não te fala nada, isso já é uma resposta? Agora eu quero te perguntar algo. Quem que deveria saber onde está o amado da alma? Somos nós ou são os guardas que estão lá fora? Somos nós, correto? E por que é que nós vamos perguntar do amado da nossa alma para quem não conhece ele? Meu Deus. Por que é que nós estamos perguntando do nosso amado para quem não conhece ele? Porque uma coisa é falar de Jesus. Outra coisa é ter Jesus no lugar da intimidade com você. Há uma distância. Eu posso acessar redes sociais e ver muita gente falando de Jesus que nunca sentou para falar com Jesus. Eu abro o YouTube, eu abro os vídeos de Instagram, muita gente falando de Jesus, que fala hebraico, que fala grego, nunca sentou com Jesus. Meu Deus. Nunca. Gente que acha que Jesus habita só aqui dentro da igreja. E quando vai embora, ainda vai assim: tchau, Jesus, fica com Deus. Mas vai embora sem Ele. Ele só serve quando você está aqui dentro. Quando você sai, você nem lembra mais dele. Bom, os guardas não vão falar nada. Eles não respondem nada para ela. Aí ela vai dizer o seguinte: mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Ela encontra ele. Prestem atenção na onde eu quero chegar. Mal os deixei, encontrei o amado da minha alma, agarrei-o e não o deixei ir embora. Ela não deixa mais ele embora. Até esse versículo. Ok? Então ela perde ele no quarto, ela vai procurar na rua, aí ela não acha, aí de repente ela acha. Você está percebendo aqui? Encontro, desencontro. Encontro, desencontro.
Até quando você vai viver de encontro e desencontro com o Senhor? Porque eu estou falando pra gente aqui que só encontra o Senhor no dia de ceia. Nos outros cultos nem aparece. Meu Deus. Não é isso, pastora? Mas no dia de ceia você vem. Você encontra o Senhor no dia de ceia. E o Senhor quer falar pra você hoje: até quando você vai viver de encontro e desencontro comigo? Encontro e desencontro. Encontro e desencontro. Como que eu posso trabalhar na tua vida? Como que eu posso agir na tua vida se você vive um encontro e desencontro comigo? Porque encontro e desencontro nunca vai te levar à intimidade de verdade. Santo Deus. Você não vai ter intimidade de verdade. Agora veja, por que ela perde ele no quarto? Por que ela começa falando, ele está no meu leito, eu não acho mais ele? Por quê? O noivo, ele não vai permanecer em lugar onde ele é tratado com indiferença. Se você tratar o noivo, se você tratar Jesus com indiferença, ele vai embora. Se eu chamar você pra ir na minha casa jantar, e eu não der a mínima que você tá ali, você vai ficar? Você fica onde você é tratado com indiferença? Onde a tua presença tanto faz como tanto faz, você fica? E por que Jesus tem que ficar? Prestem atenção. Nós servimos um Deus que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ok? Ele está presente em todo lugar, mas o fato de Deus ser onipresente não significa que ele manifesta a presença dele. Consegue entender? Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Você está aqui com ele, mas ele está lá na tua casa também. Ele está no meio da tua família, na tua parentela também. Ele está em todos os lugares. Mas quantas igrejas, quantas, que o Deus onipresente ele pode estar, mas ele não se manifesta. Se ele é tratado com indiferença, ele não se manifesta. Nós vamos ver o rei Davi trazendo a arca. E ele vai trazer a arca do jeito dele. Ele não vai trazer a arca como deveria ser no ombro dos levitas. Porque os levitas, eles sentem o peso da obra. Não. Ele vai pegar um carro novo, um carro de boi novo. É do jeito dele. É um culto que tinha 30 mil pessoas. Sabiam disso? Tinha sacerdote, tinha levita, tinha cantores, 30 mil pessoas, e eles estão vindo pulando e cantando, e aquela festa, um culto avivado, 30 mil pessoas no culto. E aí, o boi tropeça. A Bíblia não fala que a arca estava caindo. Ela fala que o boi tropeça, e Uzá, achando ele que a arca ia tombar, porque tem gente que acha que Deus vai cair. Você acha mesmo que Deus é pego de surpresa? Ele achando que a arca ia tombar, ele põe a mão. Quando ele põe a mão, ele põe fulminado. Ali vem um grande temor. E presta atenção, quando o boi tropeça na eira de Nacon, você sabia que era uma superfície lisa? A geografia do lugar não era um lugar íngreme, não, era plano. Tem muita gente tropeçando em lugares onde era para dar tudo certo, só porque está tratando o noivo com indiferença. Aleluia. Se você tratar o noivo com indiferença, aquilo que é plano, que é reto, que é para dar certo na tua vida, não vai dar certo. Porque você está se esquecendo do principal, do amado da sua alma. Então, se o noivo está indiferente, ele não fica. Agora ela agarra ele e ela não vai deixar ele partir. Porque ela vive um encontro, desencontro, um encontro, desencontro. Deus não quer ver você vivendo no encontro, desencontro. Ela vai perguntar para os guardas: você viu o amado da minha alma? Eles não respondem, eles não sabem. Sabe o que o guarda olha para mim, olha para você e fala? Se você, que deveria saber onde está o amado da tua alma, não sabe, eu que vou saber? Meu Deus. Se você que é crente, deveria saber
Porque quem é o Deus que te fez a promessa? Quem é o Deus a quem você serve? Você não sabe quem é ele, eu vou saber? É o ímpio que vai saber? Quem é o luzeiro lá fora? Quem é o sal lá fora? É você? Não é o ímpio. Os guardas são ímpios. Eles não sabem quem é. Aí ela vai agarrar. Ele vai ficar com ele, olha só. Até que ela faz ele entrar na recâmara, onde a mãe dela a concebeu. Recâmara aqui é quarto. É a mesma coisa que quarto. Existe uma palavra grega para quarto chamada tameion. Repita comigo, tameion. Tameion é uma palavra grega para quarto. Uau. Que é equivalente à recâmara que está aqui. Mas tameion não é aquele quartinho bonito. Aquele quartinho que tem a tua cama, que tem o criado mudo, e que é tudo bonitinho, arrumadinho, e você coloca uma colcha nova e as almofadas em cima, sabe? Tameion não é isso não. Sabe o que é tameion? Lugar de armazenamento, depósito. Quarto da bagunça. Quarto da bagunça. Irmãos, eu me mudei ontem. Os meninos, muito obrigada por terem ajudado, os meninos nos ajudaram. Felipe, Juninho, Guilherme, me mudei ontem. Então se você fez mudança, você sabe como é que é. Então, você vai juntando tudo num quarto só, né? Nas caixas, aquele monte de caixa. Tameion. Então você cria um tameion. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falava assim pra mim. Eu sei que você gosta de umas coisas vintage. E tem gente que gosta de coisa vintage, né? Tem gente que gosta de disco de vinil, né? Assim? Gosta de umas coisas vintage. E o Senhor falava assim. Que nós até podemos gostar de uma decoração vintage. Você põe uma penteadeira antiga. Mas o Senhor falava assim. Eu não quero o meu povo vintage espiritualmente de sentimento. Vou explicar. Quem é o vintage espiritualmente? Ai, eu orava tanto quando me converti. Quando eu me converti, eu jejuava. Quando eu me converti, eu tinha prazer de participar do evangelismo. Quando eu era lá atrás. Sabe sentimento vintage? Espiritualmente vintage? Ah, mas hoje eu não canto mais, hoje eu não prego mais, hoje eu não oro mais, hoje eu não jejuo mais, hoje eu não participo de mais nada na igreja, eu só vou pra ceia só. Espiritualmente vintage. E o sentimento vintage? Ai, sabe, às vezes eu tenho a ideia de quando eu conheci Jesus, antes parece que eu era mais feliz. Você já viu gente com esse tipo de sentimento? Ah, porque quando eu conheci Jesus, a minha vida virou de cabeça para baixo. Parece que eu era mais feliz. Parece que as coisas davam mais certo. E o Senhor falava para mim, como eu me desagrado dos meus servos que pensam assim, que acham que eram mais felizes antes de eu aparecer na vida deles. E hoje eles têm aquela vida de encontro e desencontro comigo, porque não aguentam ficar comigo muito tempo. Não conseguem me levar para o quarto deles, para o lugar de intimidade e ficarem comigo muito tempo. Ela leva para a recâmara. Mas veja, logo no primeiro versículo do capítulo 3, quando ela não encontra o amado da alma, eu falei da atitude de se levantar. Ela vai se levantar. Agora prestem atenção. Precisamos ter coragem de nos levantar e sair para buscar o amado da nossa alma. Chega de viver de aparência. Você vem para a igreja, você canta, você levanta a mão, você glorifica a Deus. Nossa, as pessoas olham, que crente mais fervoroso. Mentira! O amado não está mais no quarto, não ora mais, está vivendo de aparência. É crente só quando os outros estão vendo. É crente só aqui dentro. No dia a dia não tem Jesus. No dia a dia não lê mais a palavra, não ora mais, não faz mais nada. Só que o problema não é esse. O
presença. O problema, veja, às vezes tudo nós vivemos de aparência em alguma área, sim ou não? Ou na rede social você posta pão com ovo comendo? Não, né? Mas se te levar num restaurante chique, você vai postar lá um risoto. Não é? Você posta as coisas que você acha bacana nas redes sociais, sim ou não? Mas eu faço isso? Não, eu não posto miojo. Não é? O problema não é esse. O problema é ter coragem para falar. Realmente, eu senti a presença dele, ele estava no quarto comigo. Eu ouvi a voz de Jesus. Eu me comunicava com ele, eu me relacionava com ele, ele não está mais. Eu não sinto mais. Então eu vou levantar e vou buscar a presença dele. Vou buscar novamente o amado da minha alma. Chega de viver fria. Chega de aparecer na igreja fingindo que estou sentindo ele e não estou. Aleluia. E estou vendo gente orar em línguas, estou vendo gente sapatear, eu olho para um lado, olho para o outro. Eu não estou sentindo nada disso. Tenha coragem, saia da tua recâmara, saia do quarto. Joel vai falar, saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo, porque o noivo está vindo. Foi falado isso na quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira? O noivo está voltando. Tenha coragem para sair da tua recâmara e para buscar o noivo. Quando você vai mais adiante, no capítulo 5, deixa eu ver onde está o versículo. No capítulo 5, olha só, versículo 3 diz o seguinte: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei eu a sujá-lo? Sabe o que é isso? É a igreja acomodada. Ah, mas não. Ah, eu não vou tirar a túnica para sair procurando o noivo. Eu já estou pronto para dormir. Não vou ficar procurando o noivo. Eu não vou sujar meus pés lá fora. É isso que está falando aqui. É a igreja acomodada que não quer se levantar. O livro do profeta Ageu. Aqueles homens, 15 anos na obra parada. A obra foi embargada. Porque os samaritanos vão mandar uma carta para o rei Artaxerxes, falando que os judeus estavam mal intencionados. O rei Artaxerxes vai mandar para a obra. 15 anos de obra parada. Aí sabe o que eles fazem? Vão construir as casas dele. E aí Deus tem que levantar um dia de festa. E hoje é um dia de festa, dia de ceia. Aleluia. Deus tem que levantar um dia de festa. Um homem que o nome dele significa festivo, que é o profeta Ageu. Levanta ele e Ageu vai falar assim: por acaso ainda é tempo de viver em casas apaneladas, enquanto a casa do Senhor está em ruína? Aleluia. Sabe o que é casa apanelada? Aquelas casas com painel chique, sabe? Aqueles painel, aquelas limpas de madeira chique. É isso que eles estavam fazendo. Eles estavam investindo fortunas na casa deles, os judeus. Enquanto isso, a casa do Senhor, Deus levanta esse homem num dia de festa. Sabe que dia que era esse? Dia da festa dos tabernáculos. Isso me lembra um homem em 1517, no dia de todos os mortos, um dia festivo para a igreja católica. Um homem chamado Martinho Lutero. Ele pega 95 teses, vai na porta da igreja de Wittenberg e prega. Estratégico. É num dia de festa. É com o povo reunido. É para todo mundo ouvir. Essa palavra é para todo mundo ouvir. É dia de ceia. É o dia que mais vem gente para a igreja. É para todos nós ouvirmos. É para mim, é para você. É para a gente ter coragem de sair do quarto e procurar o noivo se ele não estiver mais lá. Veja. Ela não quer mais sujar os pés. Agora olha comigo aqui o versículo 7 do capítulo 5. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Olha os guardas aqui de novo. Segunda vez, sim? Ok? Espancaram-me e feriram-me. Primeiro, os guardas não respondem nada. Por quê? Quem tem que saber onde está o amado é ela, não é? E agora? Agora ela apanha. Quando você vive uma vida de encontro, reencontro, encontro, reencontro, encontro Jesus na ceia, no mês que vem eu vou.
Só no dia da ceia. Encontro Jesus hoje, mas aí eu vou passar alguns meses, sabe, Guilherme? Depois eu volto para encontrar Jesus de novo. Quando você vive essa vida, vai ficando cada vez mais difícil. Sim ou não? Sim. Na primeira, ela não recebe resposta. Na segunda, ela apanha. Posso pegar um pouquinho mais forte, mais pesadinho? Posso? Amém. Tenho crentes maduros aqui? Amém. O livro de Cantares, ele vai começar falando o seguinte: Ora, olhe para eu estar queimada, porque o sol me queimou, eu estou morena como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar eram as tendas que os beduínos viviam. Tendas de Quedar, elas eram feitas de peles de animais. Então é aquele couro que no sol ele ficava muito curtido. E ele começava, sabe, ficar parecendo aquele aspecto envelhecido, escuro. Isso é tenda de Quedar. E a noiva vai lá no começo. Gente, depois vocês lêem o livro inteiro, é maravilhoso. Vai falar que ela está queimada, não olhe para mim, meu amado, porque eu estou queimado, o sol me queimou, como as tendas de Quedar. Só que as mulheres, naquela época, elas não saíam muito ao sol. Tanto que nós vamos ver no livro de João, no capítulo 4, a mulher samaritana. Ela sai a hora que o sol está queimando mais. Só que as mulheres saem no mesmo horário que ela para pegar água? Não. As mulheres se protegiam. Quem que ficava queimada? Muitas vezes eram as prostitutas. Quem pegava o sol e ficava muitas vezes queimada eram prostitutas. Sabe o que os teólogos falam dessa passagem aqui, quando ela apanha? Que provavelmente os guardas achavam que era uma prostituta. Só que nós estamos falando do quem? Da noiva do cordeiro, sim ou não? Nós estamos falando da noiva, não é? Só que ela apanha. Talvez ela estivesse queimada com as tendas de Quedar, como ela começa a falar lá no capítulo 1. Estou queimada com as tendas de Quedar. Eles olham para ela, talvez pensando que ela era uma prostituta. Será que a igreja de Jesus muitas vezes não age assim? Porque o que a prostituta faz? Ela se vende, não é isso? Vocês vão ver o Senhor falar no livro de todos os profetas. Todos. Chamando a Israel de prostituta. Sim ou não? E aí o Senhor vai fazer o seguinte: não, eu vou deixar isso até mais... eu vou deixar mais dinâmico para o povo entender. E aí ele levanta um profeta chamado Oséias. E mandou Oséias casar com uma prostituta. Que era para simbolizar exatamente o relacionamento do Senhor com a noiva dele, com a igreja dele. E quem é a prostituta hoje em 2026? É a igreja que não quer servir ao Senhor como a Escritura manda. Como a palavra manda, quer servir do teu jeito. Não, eu não preciso da igreja, não. Eu congrego em casa, eu falo com Deus em casa e tá tudo certo. A prostituta. Não, mas olha, eu vou hoje ouvir uma palavra, mas amanhã, gente, vai ter um show assim, de umas músicas assim, mais pancadão. Não tem problema se eu for de shortinho lá, não tem problema. Jesus, olha meu coração, prostituta. Não, mas olha, hoje é dia de Santa Ceia, mas semana que vem eu vou receber uns amigos meus pra gente tomar uns goró, fumar um baseadinho, não tem nada demais. Jesus, olha meu coração, prostituta. A prostituta hoje é aquele que nega a palavra de Deus com o teu modo de viver. Aleluia. Eu tive a confirmação da palavra a hora que a Júlia cantou. Santificação. Ela cantou santificação. Porque sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Aleluia. Você não sabe quanto tempo você tem? E eu quero finalizar com um versículo. Você não sabe quanto tempo você tem? Você não sabe quanto tempo o Senhor ainda vai segurar a igreja na terra? Se você não veio quarta, se você é um crente que só vem na Santa Ceia, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Tome vergonha na cara. E venha ouvir o que o Senhor está falando conosco na quarta-feira. Glória a Deus. Porque Jesus está voltando. E para ele voltar, ele tem que preparar uma noiva
madura. Aleluia. Tem que preparar uma noiva santa. Quando você olha o livro de Jó, capítulo 42, vai falar que ele tem 3 filhas depois da ressurreição. Desculpa, depois da restauração dele. Ele vai ter uma filha chamada Gemima, a segunda Késia, a terceira Keren Hapuk. A Gemima vai dizer o seguinte, o significado do nome dela é tirado de um texto da Babilônia, de um texto caldeu, que fala que é dia após dia. Ou seja, o dia a dia ela vai ser amadurecida para se tornar a noiva de Cristo. E a igreja que é amadurecida ouve palavra de confronto e não sai chorando. A igreja que é amadurecida entende que quando a palavra corta vocês aí, ela cortou eu antes. Amém? Amém. Todos que pregam a palavra são cortados antes, sim ou não? Sim. Tá os pastores aqui que sabem disso, sim ou não? Sim. Então você precisa amadurecer como a Gemima, dia após dia. Deus vai levantar uma igreja gloriosa, na unção, no poder do Espírito Santo, mas nós não podemos agir como uma prostituta, como agiu Israel. Porque Deus escolheu Israel. Mas lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar, veja, Deus cortou fora os ramos verdadeiros. E aí, sabe o que ele fez? Ele enxertou outros ramos. Sabe quem que ele enxertou? Eu e você. Aleluia. Glória a Deus. Só que Paulo vai falar mais. Mas não pense, não se glorie que você está seguro. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não vai te poupar também. E o profeta Amós vai falar, se prepara para te encontrar com o teu Deus. Você não sabe a hora que ele está vindo. Você não sabe a hora que ele está vindo. Não sabe a vinda. Você não sabe quando vai acontecer. Nós vamos finalizar com o versículo. Abre Cânticos, capítulo 8. Porque para várias pessoas, Jesus chega antes. Mas pessoas que estavam se preparando. Você está se preparando? Se você sair daqui hoje e o Senhor chamar a tua ceia, você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Está na hora de você entrar nesse tameion que você tem e deixar Jesus limpar esse tameion. Porque a gente coloca no quartinho da bagunça aquilo que a gente não quer mexer, né, pastora? Então a gente joga no quartinho, no tameion, aquilo que a gente não quer mexer. E Jesus está falando para você, eu preciso mexer nessa ferida ali. Você vai ter que deixar eu entrar nesse quartinho da bagunça hoje. Ah, vai precisar liberar aquele perdão que você não liberou até agora. Vai precisar fazer aquele ajuste de contas que você está metendo louco, achando que eu não estou vendo. Vai precisar fazer umas reconciliações. Ah, vai precisar abrir mão de coisas que eu mandei. Porque presta atenção, se você quer um amado na tua alma contigo, tem gente aqui essa noite que vai ter que romper o relacionamento com esses guardas. Sabe esses guardas do mundo? O guarda que primeiro fica em silêncio, porque ele é condescendente com ela não sabe não amar, eles são condescendentes. E depois eles espancam ela. Sabe esses guardas? Tem gente aqui que vai precisar romper esse relacionamento. Se quiser ter um amado no quarto, vai ter que romper esse relacionamento. E nós vamos ler o capítulo 8. Vocês até me perdoem se é uma mensagem tão breve, mas Cantares é um estudo muito longo. Mas eu te convido depois na sua casa, são 8 capítulos, é um poema. Lê ele, em 15 minutos você lê o livro todo. Capítulo 8, eu conheço alguém que ama esse versículo, né, José Paulo? Capítulo 8, versículo 10, diz assim. É o versículo 10? Espera aí. Cadê o 8? Espera aí. Não. Aqui, 8 é 5. Versículo 5. 8, 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada
ao seu amado. A igreja que vai passar por todas as coisas nos tempos vindouros, provavelmente ela vai se fatigar, provavelmente ela vai ver pessoas ficando pelo caminho, ela vai ver o Senhor recolher pessoas no caminho, a igreja de Cristo. Vai ver amados ficarem como uma batalha. Consegue entender que é uma batalha? Vai ver pessoas que você ama ficarem. E você vai continuar. Quem viveu isso na pandemia? Nós vivemos isso na pandemia. Nós perdemos pessoas na pandemia, sim ou não? Sim. Vai cansar, vai se fatigar. Mas lá no final de tudo, ela vai estar apoiada, encostada ao seu amado. E a pergunta é: quem é esta que sobe do deserto? Porque ela vai vir do deserto. Provavelmente o Paulo vai ministrar para vocês sobre o deserto dos povos. Eu já ouvi ele ministrar sobre isso e mexe muito com a gente, muito. Só que essa que sobe do deserto, que vai enfrentar todas as batalhas, que vai ver a gente ficar no caminho e vai continuar, porque 1000 cairão à direita e 10.000 ao teu lado, e você não vai ser atingido. Essa que sobe do deserto é a igreja gloriosa do Senhor Jesus. Vai estar apoiada no seu amado. Então chega de viver de idas e vindas. Você vai tomar ceia, se reconcilie de uma vez com o Senhor. Agarre-se, Senhor, como foi cantado aqui. Agarre-se, Senhor, para nunca mais deixá-lo. Você crê nessa palavra? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Fique de pé, por gentileza, e com a autorização da pastora, eu quero orar por você.